Olá! Que bom ter a sua companhia para essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante: a orientação profissional. Mas calma, não é só sobre escolher uma carreira. A gente vai descobrir juntos como essa decisão pode ser, na verdade, uma ferramenta poderosa de transformação social. A ideia é ir além daquela visão de que é uma escolha solitária e enxergar o potencial que ela tem. E para começar, eu já lanço a pergunta que vai guiar todo o nosso papo. Como é que escolher uma profissão pode ser um ato de inclusão social? Parece uma pergunta grande, né? Mas é exatamente isso que a gente vai desvendar, vendo como uma decisão que parece tão pessoal pode sim ter um impacto enorme na sociedade. Para a gente organizar as ideias, nosso percurso vai ter 5 paradas, tá bem? Primeiro, vamos falar sobre o desafio que é fazer essa escolha. Depois, a gente entra na teoria, nas metodologias. E, por fim, vamos ver o impacto real de tudo isso na vida das pessoas. Vamos ser sinceros, escolher uma carreira já não é fácil para ninguém, né? Agora, imagina somar essa equação à desigualdade social e econômica que a gente vive. Pois é, o contexto muda tudo. E é por aí que a gente começa a nossa análise. E quando a gente fala em exclusão social, é importante entender que não é só sobre falta de dinheiro. É algo muito mais amplo. É sobre ser deixado de lado, sabe? É não ter acesso a sistemas básicos que garantem uma cidadania plena, como saúde, educação de qualidade e, claro, oportunidades de trabalho. Ok, entendido o tamanho do desafio, vamos agora dar um novo significado para a orientação profissional. A proposta aqui é que ela deixe de ser vista só como um serviço pontual e passe a ser entendida como uma intervenção estratégica, uma ação que ativamente promove equidade e inclusão. E dentro dessa nova lógica, a orientação profissional vira uma ferramenta de gestão social. O papel dela passa a ser criar oportunidades, abrir portas que, de outra forma, talvez continuassem fechadas para muita gente. É uma mudança de perspectiva e tanto. E essa citação da Pato é, nossa, fundamental. Ela diz tudo. Quando uma prática como a orientação profissional fecha os olhos para a desigualdade, ela corre um risco seríssimo, o de transformar um problema que é da sociedade num peso que a pessoa carrega sozinha, acaba reforçando as barreiras em vez de ajudar a derrubá-las. Tá, mas na prática, qual é a diferença dessa nova abordagem para aquela mais tradicional que a gente conhece? Para entender isso bem, vamos colocar os dois modelos lado a lado. Vocês vão ver que são, de fato, dois mundos bem diferentes. Olha só como o contraste fica nítido aqui. De um lado, a gente tem uma abordagem que busca quase que encaixar a pessoa no emprego, como se fosse uma peça numa engrenagem. Do outro lado, o foco é em dar poder à pessoa, para que ela possa navegar pela sua realidade social e, quem sabe, até transformá-la. E o ponto-chave aqui não é, de forma alguma, ignorar as habilidades e os interesses de cada um. Muito pelo contrário. A questão é entender que as nossas características não nascem no vácuo. Elas são moldadas pelo mundo ao nosso redor. E o processo de escolha é justamente essa dança entre quem somos e onde estamos. Bom, mas chega de teoria, né? Como é que isso tudo acontece no dia a dia? Vamos conhecer agora algumas ferramentas bem interessantes que foram usadas num projeto com jovens de baixa renda no Brasil. É hora de ver a teoria virando ação. Essa ferramenta se chama curtigrama. Pode parecer simples, mas ela provoca uma reflexão muito profunda. Ela ajuda a gente a perceber como fatores sociais, familiares e econômicos acabam moldando nossas ações, o que a gente gosta e o que não gosta. Pensa só no quadrante "eu não gosto, mas tenho que fazer". Quanta coisa ele pode revelar sobre as pressões que a gente enfrenta, né? E para tornar essa ideia de escolha algo mais concreto, mais palpável, o pessoal do projeto usou uma metáfora que eu achei genial: a técnica do sorvete. Simples, mas muito poderosa. A proposta era essa: como escolher entre dois sabores de sorvete sem poder provar antes? As soluções que os jovens deram foram incríveis, porque elas espelham exatamente as estratégias que a gente usa para tomar decisões na vida. Desde contar com a pura sorte, que seria como pegar o primeiro emprego que aparece, até fazer uma pesquisa detalhada, que é como investigar uma profissão a fundo. E no final dessa discussão toda, a grande sacada foi perceber que, não importa o quanto a gente pesquise, o quanto a gente analise, toda escolha importante na vida envolve um risco. No fim das contas, é preciso um ato de coragem para bancar um caminho e seguir em frente. E aonde tudo isso nos leva? Qual é o objetivo final desse processo todo? A meta aqui vai muito além de simplesmente escolher uma carreira. A gente está falando de construir algo muito maior, mais dinâmico e que realmente fortaleça a pessoa. Um projeto de vida. A grande virada de chave é essa. O foco não é só encontrar um emprego, mas sim construir um futuro.
E isso significa pensar em todos os aspectos da vida de forma integrada: a família, as finanças, o bem-estar, o lazer, a educação. Tudo junto, de um jeito que faça sentido e que seja possível. Os resultados de uma abordagem como essa são transformadores. As pessoas desenvolvem ferramentas que vão usar para a vida toda. Elas ganham mais autonomia, mais consciência, uma capacidade de analisar o mundo de forma mais crítica. Elas deixam de ser só passageiras para se tornarem, de fato, as arquitetas dos seus próprios futuros. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. E se a gente começasse a enxergar cada escolha de carreira como uma oportunidade de fortalecer a cidadania? Quando a gente adota essa lente social, uma decisão que parecia só individual ganha uma força coletiva e pode ajudar a construir um mundo mais justo para todo mundo. Toda essa nossa conversa foi baseada em pesquisas muito importantes da área. Para quem quiser se aprofundar, as referências estão aí na tela. Eu agradeço demais a atenção e espero que essa nossa reflexão tenha sido útil. Até a próxima!